Olá a todos, vamos falar hoje sobre hidrocarbonetos, basicamente a atividade relacionada a essa classe de compostos. Eu já trouxe uma aula aqui para a gente sobre essas classes, né? Nós discutimos isso, a gente discutiu o que é que seria um hidrocarboneto. Seria a classe de compostos em que os átomos que fazem parte dos compostos são unicamente carbono e hidrogênio. Então, o que seria um hidrocarboneto? Todos os compostos formados unicamente por carbono e hidrogênio. Se tem só carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Vou deixar aqui o link da aula em que a gente discute os conceitos que envolvem essa classe de compostos. Vale lembrar que os hidrocarbonetos, a gente tem quatro tipos diferentes. Nós temos os alcanos, nós temos os alcenos, a gente tem os alcinos e os aromáticos. Na aula de hoje, eu vou falar apenas de exercícios aplicados a essa classe de compostos. A gente vai falar sobre as fórmulas condensadas, as nomenclaturas e como desenhar um hidrocarboneto a partir do nome. Beleza? Pois bem, vamos começar então. Pois bem, então vamos aqui para a primeira questão. Determine a fórmula condensada dos compostos abaixo. O que você vai fazer? Você vai analisar a fórmula estrutural. O que seria a fórmula estrutural? A fórmula estrutural de um composto é aquela em que ele mostra todas as ligações entre os átomos. E a fórmula condensada, ela não mostra as ligações. Essa é a diferença. Tá? Você pode encontrar na literatura isso aqui, ó. Essa fórmula, esse exemplo aqui, por exemplo, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e 14 hidrogênio. Você pode escrever isso dessa maneira, ó, CH3, CH2, 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 CH3. Ou seja, esse carbono aqui com 3 hidrogênios está ligado a um CH2, que está ligado a outro CH2, a outro CH2, a outro CH2 e a um CH3. Você vai encontrar isso, não está errado, tá bom? Ou você pode fazer assim, ó, você conta a quantidade de átomos de carbono e a quantidade de átomos de hidrogênio. Como é que vai ficar? C6H14. Pronto. Então, aqui nós teríamos a fórmula condensada deste composto aqui, né? Que a gente vai aprender que esse composto chama-se hexano. Então, a fórmula condensada do hexano, C6H14. Por coincidência, também é a mesma fórmula molecular do hexano, C6H14. De novo, o que seria a fórmula condensada? É a fórmula em que você não mostra as ligações entre os átomos. Tranquilo? Então, você pode fazer assim, ou você pode fazer assim também, que também não estaria errado. Vamos para o item B. Segunda questão, olha só essa aqui. Essa aqui você tem um carbono ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, com os hidrogênios ligados a eles. Vale destacar que nesse composto aqui você tem uma dupla ligação entre carbonos. Tranquilo? Como é que ficaria a fórmula condensada? Conta a quantidade de carbonos, 1, 2, 3, e a quantidade de hidrogênio. Então, ficaria C3H6. Próximo item. Você tem aqui, novamente, 1, 2, 3 carbonos e 4 hidrogênios. Como é que ficaria a fórmula condensada? C3H4. O que é interessante vocês notarem? É o seguinte, aqui eu coloquei um exemplo de hidrocarboneto apenas com ligações simples entre carbonos. Ó. No item B, você tem aqui uma dupla ligação. E no item C, aqui embaixo, você tem uma tripla ligação entre carbonos. Por que eu coloquei isso? Eu coloquei para vocês se lembrarem daquela diferença entre alcanos, alcenos e alcinos. O que seria um alcano? Só tem ligações simples entre carbonos na cadeia principal. O que é um alceno? Você tem uma ligação dupla entre os carbonos. O que seria um alcino? É um hidrocarboneto em que você tem uma ligação tripla entre carbonos. Tá? Nunca é ruim lembrar vocês que o que seria um hidrocarboneto? São compostos formados unicamente por carbono e hidrogênio. Tranquilo? Então, quando você tiver um hidrocarboneto só com ligações simples entre carbono, alcano. Se tem dupla entre carbonos, alceno. Se tem tripla entre carbonos, alcino. Tranquilo, né? Olha, uma coisa interessante aqui que eu trouxe para vocês também é o seguinte. Lá na aula de hidrocarbonetos, eu vou até deixar aqui o link novamente aqui, eu coloquei a fórmula geral dos alcanos, a fórmula geral dos alcenos e a fórmula geral dos alcinos. Dos alcanos, quando você olha, você vai ter sempre a quantidade de hidrogênio em relação à quantidade de carbono sendo o dobro mais 2. Então, por exemplo, aqui, ó, você vê que no primeiro exemplo de um alcano, você tem 6 carbonos. Quanto é que seria do hidrogênio? O dobro do carbono mais 2. Então, o dobro de 6, 12, com mais 2, 14. Se você analisar aqui a fórmula estrutural e sair conferindo, você vai ver realmente que tem 6 carbonos e 14 hidrogênio. Então, olha só, na fórmula C6H14, você vai ter o hidrogênio, o dobro do carbono, mais 2. Se for um alceno, você teria
exatamente a quantidade de hidrogênio sendo o dobro da quantidade de carbono. Se você tiver 2 carbonos, você vai ter 4 hidrogênios. Se você tiver 3 carbonos, você vai ter 6 hidrogênios. Só você conferir aqui, ó, nesse alceno aqui, ó, você tem 3 carbonos. Qual seria o dobro do carbono? Se você tem 3 carbonos, o dobro seria 6. Então, você vai ter 6 hidrogênios. Tá? C3H6. O alcino é o dobro do carbono. Eu estou falando da quantidade de hidrogênio, tá bom? Então, qual seria a quantidade de hidrogênio no alcino? É o dobro do carbono menos 2. Então, se você analisar aqui o item C aqui, ó, esse de baixo aqui, você vai ter 3 carbonos, ó, 1, 2, 3. Qual seria o dobro do carbono? 6. 6 menos 2, 4. Então, a quantidade de hidrogênio é 4. Então, C3H4. É só para poder você conferir, é só olhar a estrutura. 1, 2, 3 carbonos e 4 hidrogênio. Alcano, só ligações simples entre carbonos. Alceno, ligações duplas. E alcino, uma ligação tripla. Tranquilo, né? Segunda questão. Dê a fórmula molecular e classifique como alcano, alceno, alcino e aromático, ou nenhum destes, quando for o caso. Como é que vai ficar isso? Simples, você vai analisar a estrutura. Você vai ver, primeiro, se entre os carbonos só tem ligações simples, se tem ligação dupla ou se tem ligação tripla. Beleza? No primeiro composto aqui, você tem uma ligação dupla. Então, você já sabe que é um alceno. Qual seria a fórmula molecular? Ah, isso é fácil. É só contar as quantidades de átomos que eu tenho de cada um aí. Então, contar a quantidade de carbono, contar a quantidade de hidrogênio e escrever a fórmula. Só isso. Então, olha só. Nesse composto eu tenho 5 carbonos, fica C5, e eu vou ter 10 hidrogênio. Então, C5H10. Tranquilo? Como tem a dupla, é um alceno. Vamos para o próximo. Esse composto aqui só tem carbono e hidrogênio? Não, porque tem um cloro. Se tem um cloro, ele não é nem alceno, nem alcano, nem alcino, nem aromático. Porque esses compostos que eu acabei de citar são hidrocarbonetos. Como eu tenho um cloro aqui, ó, esse composto deixa de ser um hidrocarboneto, né? A título de curiosidade, ele faz parte da classe dos haletos. O que seriam os haletos? Porque tem um halogênio, ou flúor, cloro, bromo, iodo, astato, ligado a uma cadeia carbônica. Se você tiver um deles, eu vou classificar o composto como um haleto. Mas aqui para nossa questão, a gente já pode classificar ele como nenhum desses dos casos, tá bom? Qual seria a fórmula molecular? Aí você sai contando a quantidade de carbonos e hidrogênio e cloro. Você tem um cloro só. Quantos hidrogênio? Um hidrogênio aqui, outro aqui nesse vértice, outro aqui e outro aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Quantos hidrogênio? Nas extremidades, você tem 3 hidrogênio, 3 aqui embaixo. Nesse triângulozinho aqui, você não tem nenhum, porque o carbono só faz 4 ligações, esse já está com 4. Esse já tem 3 ligações, então está faltando uma aqui, ó. Então, a última aqui está escondida de um hidrogênio. Esse carbono que está ligado ao cloro é um outro carbono, tem 2 hidrogênios ligados a eles. Então, se você contar os hidrogênios, você tem 3, 6, 7, 8, 9 hidrogênios. Então, como é que ficaria a fórmula? C5H9Cl. Beleza? A título de curiosidade, essa fórmula aqui não é a fórmula estrutural propriamente dita. Por quê? Porque eu estou escondendo as ligações dos hidrogênios. Eu chamo isso aqui de fórmula de traço. Eu vou representar como os compostos. Eu vou colocar as ligações entre os carbonos, mas eu não mostro o elemento carbono, eu mostro só os traços. Cada vértice desse, você tem um carbono. E os hidrogênios eu não mostro de jeito nenhum, mas fica subentendido que onde é que eles estão. Por quê? Porque o carbono faz 4 ligações. Toda vida que você vê um traço, o que é que isso quer dizer? Que esse carbono aqui da extremidade só tem um traço. Então, isso significa dizer que ele tem 3 hidrogênios ligados a ele. Só que na fórmula de traço, nessa fórmula estrutural em que eu represento por traço, eu não mostro os hidrogênios, não mostro ligações dos hidrogênios. Mas você tem que saber que o carbono faz 4 ligações, então todo carbono que tiver uma ligação, ele tem 3 hidrogênios ligados a ele. Esse carbono aqui, bem no meio aqui, ó, nessa vértice aqui que parece um triângulo, bem no centro aqui, ó, ele tem 2 ligações simples e uma dupla. Ou seja, ele não tem nenhum hidrogênio ligado a ele, porque o carbono só faz 4 ligações, tá? São só curiosidades que é importante vocês ficarem atentos. De todo modo, para a nossa questão, ele não é um hidrocarboneto, tá? Mas está aqui a nossa fórmula molecular, C5H9Cl. Eu contei a quantidade de carbono, de hidrogênio, de cloro e escrevi. Próxima questão. Olha só que interessante essa aqui. Novamente, aqui eu fiz uma mescla de fórmula condensada com fórmula de traço. Então, aqui você tem aqui, ó, CH3, CH3. Aqui você tem um carbono ligado a 3 carbonos, ó, nesse vértice aqui, parece um triângulo.
bem no centro. Tem um CH3 do lado, um em cima, um carbono aqui, ó, e você vê que ele tem 3 ligações. Então, tem uma escondida aí. Essa que está escondida é a ligação com o hidrogênio. Esse outro carbono aqui, ó, bem no centro aqui, bem no meio, ele tem um carbono do lado esquerdo, um carbono do lado direito. Veja que você não consegue enxergar os hidrogênios. Mas como ele tem duas ligações aqui com um carbono esquerdo e um carbono direito, eu posso já inferir que ele tem duas ligações com 2 átomos de hidrogênio. Então, esse carbono ele tem 2 hidrogênios ligados a ele. É o mesmo raciocínio para esse aqui, ó. Esse outro vértice aqui. Na fórmula de traço, cada vértice é um carbono. Tranquilo? E é sempre zigue-zague. Cada vértice é um carbono. Então, vamos escrever a fórmula molecular desse composto. Cada vértice é um carbono. Se liga nisso. Você tem um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria C6. Quantos hidrogênios? 3, 6, 9, né? Que os da extremidade, que todo mundo está vendo. Aí tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 5 com 9, 14. Qual seria a nossa formulazinha? C6H14. Você tem 6 carbonos, né? E 14 hidrogênio. Como entre os carbonos só tem ligações simples, eu vou classificar esse composto como um alcano. Tranquilo, né? Próximo exemplo. Esse composto aqui é interessante. Olha para cá. Carbono, 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 carbono. Só tem carbono e hidrogênio, tudo escondido. Então, nós sabemos que é um hidrocarboneto. Beleza? Como é que fica a fórmula molecular? Vamos contar todos os carbonos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, C5. Quantos hidrogênio? Aqui você tem 3, aqui fora você tem 2, e aqui na outra extremidade você tem 2. Então, 2, 4, com mais 3, 7. E aqui você tem 1, 8. Aqui você não tem nenhum. Por que você não tem nenhum nesse pontinho aqui, nesse segundo carbono aqui? Porque ele já tem as 4 ligações. Beleza? Professor, ele tem dupla. Se tem dupla, é um alceno. Professor, se tiver duas duplas, que nem é o nosso caso aqui. Então ele é como se fosse um 2 alceno, não é? 2 alceno. Então vai ser, não é um alcano, não é um alceno, não é um alcino. É um alcano? Não, é um alca, 2 enos, né? Então, alcadieno. Alcadieno. Beleza? Então, ó, a fórmula molecular deste composto aqui, C5H8, você poderia pensar que seria um alceno por causa da dupla, mas como ele tem duas duplas, né, algumas literaturas, e com razão, classifica esse composto não como um alceno, mas como um alcadieno, porque você tem duas duplas. As propriedades químicas e físicas são bem parecidas com o alceno, beleza? Então, não deixa de ser um alceno. Mas nós temos uma nova classificação, que é a dos alcadieno. Tá? A nomenclatura, tudo é parecido com os alcenos. Beleza? Então, se tem duas duplas ligações, é um alcadieno. Vamos para o próximo. Professor, e esse? Olha só, se você tem um anel, um hidrocarboneto, aqui você tem dupla simples, como você tem a ressonância, que já foi mostrada na aula anterior, você representa como uma esferazinha aqui no meio, uma bolinha, para dizer que a dupla está girando. Tá? Então, se você tem um anel aromático, você nem precisa se preocupar com alcano, com alceno, com alcino. Esse composto se classifica como um aromático. Por quê? Porque tem um anel. E esse CH3 aqui, eu chamo de ramificação. Vamos já chegar nele. Então, se tem um anel aromático, classificação de um aromático. Tranquilo, né? Então, qual seria a fórmula molecular? 6 carbonos, 7, 8 carbonos. E os hidrogênios? 3, 6. Aí aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, 6 com mais 4, 10. C8H10. Beleza, né? Próximo. Esse composto aqui, você tem uma tripla ligação. Se tem uma tripla, alcino. Beleza? Fórmula molecular. É só contar a quantidade de carbono e as quantidades de hidrogênio. Aqui você está vendo todas as ligações, fica fácil desenhar, ou melhor, escrever a fórmula molecular. 4 carbonos, C4. 6 hidrogênio, H6. Beleza, né? Alcino, classificou. Por que é um alcino? Porque tem uma tripla ligação. Próximo. Esse aqui, novamente, se tem uma tripla, é um alcino. Vamos fazer a fórmula molecular. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Cada vértice é um carbono. Então, tem 1, 2, 3 aqui, ó, e 4. Então, fica o quê? C4. Quantos hidrogênios? O primeiro carbono aqui só tem um hidrogênio.
Aqui não tem nenhum hidrogênio, porque ele já tem as 4 ligações. Esse tem 2 e esse tem 3. Então, 3 com R2, 5, mais 1, 6. Ficaria C4H6. Se tem tripla, alcino. Beleza, né? Terceira questão. Essa envolve nomenclatura. Então, vamos seguir a regrinha da IUPAC, beleza? Para você fazer nomenclatura, você tem que saber disso aqui, ó. Primeiro, como é que se dá nome ao hidrocarboneto? De maneira geral, as classes de carbonos, não só dos hidrocarbonetos, você tem prefixo, infixo e sufixo. No caso do hidrocarboneto, todo sufixo termina com O. Se for alcano, se for alceno, se for alcino ou se for aromático, termina com O, beleza? O que é que vai mudar de um alcano para um alceno, para um alcino, para um aromático? O prefixo e o infixo, beleza? Muitas vezes o prefixo é o mesmo. O que é o prefixo? O prefixo é a quantidade de carbonos. Então, se você analisar, você analisa a cadeia principal e olha quantos carbonos tem. Se for um carbono, o nome é MET. Se for 2, ET. Se for 3, prop. Olha aqui a tabela. Estou olhando aqui a tabela. Olha a quantidade de carbono na cadeia principal. Prop, se for 3, 4 é but, 5 é pent, 6 é hex, 7 é hept, se tiver 8 carbonorte, 9 é non, 10 é dec. Professor, mas se esse carbono não pertencer à cadeia principal, o nome é o quê? É o mesmo? Não, aí você vai usar a terminação il. Então, se for um carbono, metil. Se for 2 carbonos, se ele não pertencer à cadeia principal, se ele for ramificação, o nome desses 2 carbonos não é et, é etil. Se for 3, propil. Se for 4, butil. Então, professor, a gente vai ter a cadeia principal e você, dentro dessa cadeia principal, você vai ter as ramificações. Exatamente. E o nome delas vai mudar por causa desse il aí. Muda por causa desse tal de il aí. Beleza? Se for um carbono só, metil. Se for 2 carbonos, etil. Então, o nome do hidrocarboneto depende do prefixo. O prefixo é o número de carbono, é a quantidade de carbono. E você tem um infixo. O infixo é o tipo de ligação. É a famosa regra do fonho. An em in. Então, se for ligações simples, an. Se for uma dupla ligação, em. E se tiver uma tripla ligação nesse hidrocarboneto, in. An em in. Beleza? Então, vamos analisar o primeiro exemplo aqui, ó. CH4. Esse CH4 só tem um carbono. Então, não tem ligações duplas nem triplas aí entre carbonos. Tá? Como ele só tem um carbono, então fica o quê? Met. Ele não tem nenhuma ramificação, só tem esse carbono na cadeia principal, met. Como é que seria o nome do meio? Professor, se ele não tem ligações dupla nem tripla, o nome do meio vai ser an. Então, é um alcano. Então, fica mético mais an. Metan. E o sufixo dos hidrocarbonetos, ó. Então, o nome dele é um metano. Tranquilo? Metano. Show? Só tem um carbono, ó. Met. O prefixo, ligações simples, an. E o final dos hidrocarbonetos, ó. Então, não importa se é alcano, alceno, alcino ou aromático, termina com O. O que vai mudar? O nome do meio. Próximo aí, talvez melhore. Nesse composto aqui, ó. Nesse composto aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa aqui é a nossa cadeia principal. O resto é hidrogênio. Se no lugar desse hidrogênio aqui tivesse outro carbono, esse carbono seria a ramificação. Nesse caso aqui a gente não tem ramificação, só temos a cadeia principal. E nós temos a cadeia principal com 6 carbonos. Então, 6 carbono prefixo, X. Beleza? Só tem ligações simples, AN. Termina com hidrocarboneto, termina com O. Então, fica hexano. Simples, né? Opa, professor, e esse aqui agora, como é que faz? Aqui é o seguinte, ó. Você tem que numerar a cadeia principal. Você pode pegar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vamos pegar aqui o vermelhinho. Ó. Eu numerei a cadeia. Eu disse que nós temos aqui da esquerda para a direita, isso aqui sendo a nossa cadeia principal. Aí você tem o carbono 1, você tem o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, o carbono 5, o carbono 6 e o carbono 7. Isso eu pegando da esquerda para a direita. Mas você pode contar também da direita para a esquerda. 1, 2, 3 aqui, 4, 5, 6, 7. Então, da esquerda para a direita, eu coloquei o nome de azul, de vermelho, e da direita para a esquerda, eu coloquei de azul. Tranquilo? Da esquerda para a direita de vermelho e da direita para a esquerda de azul. Professor, isso importa? Importa. Você tem que saber qual a cadeia principal. Tá? Então, essa é a nossa cadeia principal. Professor, e esses carbonos que o senhor não deu nenhum número? Esses carbonos eu chamo de ramificação, beleza? São as ramificações da cadeia principal.
São os substituintes, vamos dizer assim. Então, ó, já que nós falamos dele, vamos olhar aqui. Esse carbono aqui, só tem quantos carbonos? Ah, só tem um. Então, o nome dele vai ser met. Mas na ramificação, metil. E o nome desse? Só tem um carbono. Met também. Mas na ramificação, metil. E aqui, outro carbono. Só tem um. Metil. Então, lembra. Se for ramificação, metil. Então, nós temos aqui um metil, outro grupo metil. Tá bom? Então, vamos voltar para a nossa cadeia principal. Se é da esquerda para a direita ou se é da direita para a esquerda. O que é que vai determinar? Você vai olhar a posição das ramificações. Ó. Porque aqui você não tem nenhuma dupla nem tripla ligação. O que vai determinar vai ser as ramificações. Tranquilo? Então, vamos fazer assim. Ó. No da esquerda para a direita, o de vermelho aqui, ó, você vai ter uma ramificação no carbono 3. Você vai ter uma ramificação no carbono 4. E você vai ter uma ramificação no carbono 5. Se você somar esses números, vai dar 12. Então, se você pegar da esquerda para a direita, a soma dos números das ramificações dá 12. Se você pegar da direita para a esquerda o azulzinho, ó, que eu coloquei de azul, tu vai ter uma ramificação no carbono 3, tu vai ter uma ramificação no carbono 4 e tu vai ter uma ramificação no carbono 5. Bicho, professor, deu a mesma coisa. Ó, se eu somar os 3 dá 12. Quando os números são iguais dessas ramificações, o que vai prevalecer? Você pode pegar a tua cadeia principal, tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, que dá no mesmo, beleza? Então, vamos supor que você pega aqui o normal, aqui, o vermelhinho, na nossa cadeia principal. Aí no caderno de vocês você apaga aqui o azul, vamos apagar tudo, fica só com o vermelho. Como é que vai ficar a nomenclatura? Primeiro vem o nome da ramificação, aí depois vem o nome do hidrocarboneto, beleza? Primeiro vem a ramificação. Qual é a ramificação que você tem? Professor, nós temos metil, metil e metil. Você tem um grupo metil no carbono 3, você tem um grupo metil no carbono 4, estou pegando o vermelho, tá? Ó, da esquerda para a direita. E você tem um grupo metil no carbono 5. Professor, então o senhor vai colocar 3,4,5 hífen. O que eu estou dizendo? Que no carbono 3, no carbono 4 e no carbono 5 eu tenho um grupo metil. Exatamente. Mas não são 3 grupos metil, então eu vou colocar trimetil. Então fica 3,4, 3,4,5. Aí eu boto um hífen, aí eu coloco aqui, ó, trimetil. Para dizer que eu tenho 3 grupos metilas, um no carbono 3, um no carbono 4 e um no carbono 5. Aí depois eu coloco só o nome da cadeia principal. Se eu tenho 7 carbono, hept. Como é um alcano, só tem ligações simples entre carbono na cadeia principal, e como ainda o carboneto termina com O. Então fica 3,4,5 trimetil heptano. Beleza? Simples, né? Tranquilo. Vamos aqui para o próximo exemplo. Olha só. Aqui você tem 1, 2, 3, 4. Você tem aqui 4 carbonos. Certo? Você tem um composto aqui, você tem 4 carbonos. E em algum momento aqui você olha que tem uma dupla ligação entre carbonos. Ó. Então você já imagina que seja uma alceno. Então já imagina que o nome do meio é com En. Como tem 4 carbonos, fica but, com a dupla En. Todo hidrocarbono termina com O. Então você já sabe que é buteno. Mas você tem que dizer onde é que está a dupla. Aí você tem que determinar qual é a cadeia principal. Aí você pensa o seguinte, professor, eu posso contar aqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita eu coloquei de vermelho, ó, carbono 1, 2, 3 e 4. Tá? Seria uma opção de cadeia principal. Da direita para a esquerda eu coloquei aqui de azul, ó, 1, 2, 3 e 4. Como é que eu sei qual é o correto aí? Você vai avaliar. Professor, não tem ramificação, só tem dupla. Você vai olhar a posição da dupla. Tá? Se você pegar aqui da esquerda para a direita, você vai ver que a dupla começa do carbono 3 para o carbono 4. Então você imagina aqui. Você vê que a dupla é no carbono 3, tá? Então você faz essa leitura. Como é do 3 para o 4, então você vai interpretar assim, onde é que está a dupla no carbono 3? E isso indo da esquerda para a direita. Mas se for da direita para a esquerda, a dupla vai estar onde? No carbono 1, tá? E então, o que é que você vai avaliar? Se é da esquerda para a direita, ou seja, o número vermelho, ou o número azul, que é da direita para a esquerda. Quando você vê o azul, você vê que a dupla tem um menor número, que é no caso o carbono 1, tá? Então, você vai considerar a cadeia principal aquela em que a dupla ligação esteja localizada no menor número possível. Por isso que aqui a cadeia principal é da direita para a esquerda, porque a dupla vai estar exatamente no carbono 1, tá?
Então, no vermelho aqui, eu coloquei de vermelho da esquerda para a direita. Onde é que está a dupla? No carbono 3. E se eu pegasse a cadeia da direita para a esquerda, onde é que ficaria a dupla? No carbono 1. Professor, como é que eu sei? É só olhar para cá para o composto. A dupla está onde? Do carbono 1 para o carbono 2. Como é que você vai ler? A dupla está onde? No carbono 1, que é onde está iniciando, tá? Então, a cadeia principal aqui não é da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda, onde a dupla está no carbono 1. Tá? Eu até coloquei a nomenclatura de azul aqui, ó. Então, como tem 4 carbono, but. Só que não tem uma dupla? Tem, mas essa dupla está onde? Está lá no carbono 1. Então, eu botei aqui, ó, entre hífen, né? Hífen, 1, aí em, para quê? Para dizer para você que você tem um but, um composto de carboneto com 4 átomos de carbono, mas você tem uma dupla ligação lá no carbono 1. Por isso que fica but, 1, eno. O O é porque todo hidrocarboneto termina com O. Próximo exemplo. Aqui do mesmo jeito, eu comecei a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, da direita para a esquerda de vermelho, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 de azul aqui embaixo, da esquerda para a direita. Tá? Qual é a cadeia principal? Aí você vai avaliar. Ó. Vamos avaliar o seguinte, contando da direita para a esquerda, a dupla fica onde? Lá no carbono 4. E da esquerda para a direita, a dupla fica onde? Lá no carbono 2. Aí você pode me dizer, professor, mas não tem uma ramificação? Tem. Mas quando tem a dupla, você não precisa olhar para a ramificação. Se for só ramificação, você iria somar a que tivesse o menor número, seria a preferencial. Mas como você tem uma dupla, o que vai determinar a cadeia principal vai ser a dupla ligação. Tá? Vai ser a função orgânica ao centro. Tá? Então vamos pensar junto. Qual é a cadeia principal? É a contando da direita para a esquerda, o número em vermelho, ou da esquerda para a direita? É aqui apresentar o menor número na dupla ligação. No caso, nós temos aqui o azul. Ó, tá? Então, pegando a cadeia principal da esquerda para a direita, você tem uma ramificação onde? Lá no carbono 5. A gente já aprendeu que na nomenclatura dos hidrocarbonetos, você nomeia primeiro quem? As ramificações. Não só dos hidrocarbonetos, mas dos álcools, das classes de compostos carbônicos. Você vai nomear primeiro quem? As ramificações, beleza? Então, você tem aqui uma ramificação lá no carbono 5. Essa ramificação ela não pertence à cadeia principal, ela é uma ramificação. Eu pergunto a vocês, aqui você tem quantos carbonos? Um carbono. Um carbono é o quê? Met. Met se fosse da cadeia principal. Como é a ramificação, il. Então, fica metil. Como é que vai ficar o nome? 5-metil. Como eu tenho 6 átomos de carbonos na cadeia principal, então vai ficar 5-metil, X. Qual é o nome do meio? Pô, tem dupla, então fica met, 5-metil, X. Aí não tem dupla? Em, hidrocarboneto O. Então fica 5-metil, hexeno. Só que você tem que lembrar que se tem dupla, você tem que localizar essa dupla. Então como é que ficaria direitinho? Ó? 5-metil, que é onde está a ramificação. Aí acabou isso, você dá o nome do hidrocarboneto normal, que nem vocês já sabem. Conta a quantidade de carbono. Se tem dupla, localiza o local da dupla, tá? E se for alceno, é em. Se for tripla, é em, tá? Nesse caso, como é uma dupla, fica em. Opa, aqui tem em, ó, mas está errado. O nome correto é em. Então, como é que fica o nome? 5-metil, X, porque tem 6 carbonos. No carbono 2 você tem uma dupla, então fica 2-en. Aqui tem, mas está errado, tá? En-nol. Então, nome correto, 5-metil, X2-eno, tá? Então, corrijam aí no caderno de vocês. Faça a fórmula estrutural dos compostos. Aqui a questão dá o nome, ó, e você tem que dar a fórmula estrutural. Então, você tem que mostrar os átomos ligados entre si. Então, ó, se é but, é 4 carbonos. Se é an, é um alcano. Então, butano, 4 carbonos, tudo ligações simples. Ó. É só olhar o nome do meio an, ligação simples. Então, como é que ficaria? But, 1, 2, 3, 4 carbonos, só ligações simples. Ó. Não tem nenhuma ramificação, porque senão, previamente, aqui teria o quê? Algum íon na vida, mas não tem íon aqui antes. Então, não tem ramificação, não tem dupla, não tem tripla, então é só contar. But, 4 carbonos, só ligações simples, o resto eu completei com hidrogênio. Butano. Próximo. Ciclo butano. Ah, é um butano fechado. Então, 4 carbonos fechados, como é que fica? Assim, ó. Ciclo porque é fechado, ó. Ciclo. Aí o butano. 1, 2, 3, 4. Próximo. 2-metilhexano. Opa, aqui tem uma ramificação, ó. Só que essa ramificação, ela tem 1, 2, 3, 4, 10 carbonos. Quantos carbonos tem? Professor, como é metil, é só um carbono.
Mas esse carbono está ligado aonde? Lá no carbono 2, ó, da cadeia principal. Quem é a cadeia principal? Hexano. Hexano. Hexano tem 6 carbonos, hex. Só tem ligações simples entre esses carbonos, ó, por isso que tem um aqui. E termina com O, porque é hidrocarboneto. Então, 1, 2. Cadê meu pincel? Tá aqui meu pincel. Tá aqui vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem um hidrogênio que você vai apagar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no carbono 2, você tem um carbono ligado a ele, ó. O grupo metil. Simples, né? Próximo. Propino. Opa! Prop. Tem ramificação? Não, porque não tem nenhum metil aqui previamente, tá vendo? Então, ó, propinino. O que isso quer dizer? Que você tem um composto em que tem 3 carbonos, ó, prop, e no carbono 1 você tem o quê? Uma ligação tripla. Por isso que é propinino. Como é que fica? 1, 2, 3 carbonos. No carbono 1 isso daqui é tripla. Beleza? Propino. O próximo. 4-metil-pente-1-eno. Opa, nesse exemplo aqui, ó, antes do penteno, você tem aqui no carbono 4, você tem um grupo metil. Ó. O que é esse metil aqui? É um carbono só, que é met, né? Como termina com il, é uma ramificação. Então, é uma ramificação de um carbono. Mas essa ramificação está na cadeia principal. A cadeia principal é o que? Ó? Penteno. Só que onde é que está a ramificação nesse penteno? Lá no carbono 4. Então, como é que ficaria? Carbono 1. No carbono você tem a dupla pente 1N. Esse 1 aqui é a localização da dupla. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Aqui seria o pente 1N, mas no carbono 4 você tem um grupo metil. Então, está aqui, grupo metil. Próximo. Etinino. Etino. Et são 2 carbonos. E você tem aqui no carbono 1 uma ligação tripla. Vale lembrar que o etino, você não tem que especificar esse 1 não, tá? Eu coloquei aqui por força do APO da regra da IUPAC. Mas com o etino, é claro que está no carbono 1, porque só tem 2 carbonos. Olha só como é que fica a estrutura. Um carbono, outro carbono, 2 carbonos, ó, et. Aí ino, porque tem uma tripla ligação. Então aqui seria etino ou et1ino. Isso aqui fica até redundante, você botar um aí. Mais um. 4-metil-ept2ino. Ept, ó, se tem previamente 4-metil, metil é ramificação. Essa ramificação está onde? No carbono 4. Mas no carbono 4 você tem uma ramificação. Qual é o nome dela? Metil. Então é porque só tem um carbono só. Qual é a cadeia principal? Eptino. Ept2ino. Ah, pessoal, então a cadeia principal é uma cadeia com 7 átomos de carbono, mas no carbono 2 eu vou ter uma tripla ligação. Vamos olhar como é que ficou. Tá aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, você tem a tripla ligação. Aí continua. 3, 4, 5, 6 e 7. Está aqui a cadeia principal, 7 átomos de carbono. Mas no carbono 4, 1, 2, 3, 4, você tem uma ramificação. Essa ramificação, o nome dela não é metil? Metil não é só um carbono? Então está aqui, ó, um carbono. Beleza? Tranquilo, né? Bem simples. Bem, e aqui a gente termina a nossa aula de exercícios. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Vão voltando o vídeo para que vai dando certo, beleza? Foi.